Daí, pessoal, mais uma resolução. A figura a seguir mostra parte do gráfico da função f de x igual a mais b, que multiplica seno de cx. Aí tem o gráfico, e baseado nesse gráfico, pode afirmar que a mais b mais c vale. Então, eu tenho que descobrir os valores daqueles parâmetros, né, a, b e c, para verificar quanto que dá a soma deles. Bom, então, para isso, eu vou relembrar para ti como é o modelo da função mais básica, né, da função seno mais básica, que é aquela, inclusive, que é utilizada didaticamente. F de x igual a seno de x. E o gráfico dessa função tem esse comportamento aqui, ó. 3, 6, 9, 12. Então eu tenho aqui π, 2π, que é o período dessa função, 3π sobre 2, né? E aqui π sobre 2. Cada intervalo de x aqui, ó, vale π sobre 2. Então eu tenho π sobre 2 mais π sobre 2 dá π, π mais π sobre 2 dá 3π sobre 2, 3π sobre 2 mais π sobre 2, 2π, eixo x, eixo y. A função seno no π sobre 2 atinge o valor máximo, que é 1. Aqui no π 0, no 3π sobre 2, atinge o valor mínimo, que é menos 1. Eu já posso fazer um esboço dessa forma. O valor máximo passa aqui no 108, no π ou 180 graus no 0, valor mínimo aqui, faz isso e vem para cá. Então está aí a função seno, com seu respectivo gráfico. O que é necessário, o que é importante saber dessa função seno, que é a mais primitiva, né, mais elementar possível, que a imagem dessa função, ela vai de menos 1 até 1, portanto ela tem duas unidades. Isso é o padrão, duas unidades de tamanho, do menos 1 até 1, e que essa função tem um período igual a 2π. Porque o período 2π é o espaço do x aqui, ó, necessário para a função acontecer completamente, vamos dizer assim, né? Para que eu tenha uma saliência e depois uma reentrância. Porque a partir daqui, essa figura se perpetua. Como ele diz aí, né? Isso apenas é um pedaço. Ó, aqui outra. Ó. Um pedaço da figura. Então, a cada 2π, tu tens a figura completa. Isso aqui mede 2π. Isso aqui mede 2π. Isso aqui mede 2π. Então, a cada 2π, tu tem a figura completa. Bom, então isso é uma revisão introdutória de como é o comportamento da função seno de x, que é a mais básica. A partir da inserção de parâmetros nessa lei aqui, essa função vai sofrendo modificações. Vai deslocando para um lado, vai deslocando para outro, vai subindo, vai descendo, vai esticando, vai achatando em função das influências desses parâmetros. Então, eu vou explicar aqui, ó. F de x igual a mais b, que multiplica seno de cx mais d. O que esse a faz? Esse a, ele arrasta a função, ele desloca, ele arrasta a função na vertical. Então ele não modifica o formato da função, ele só vai fazer com que a função suba ou que a função desça. A função ela está, vamos dizer assim, iniciando na origem. Se o a é igual a 7, em vez de começar aqui no 0, vai começar lá em cima, lá no 7. Então a curva vai fazer assim, ó, a partir do 7. Então essa é a influência do valor aqui do a. Se o a é negativo, a função desce. O que esse b faz? Esse b, ele mexe na imagem.
Como eu te falei, ó, a imagem tem como padrão 2 unidades de imagem. Esse B aqui, ele faz com que esse padrão, essas 2 unidades sejam modificadas. Então, quando o B é igual a 1, vou colocar aqui, ó, quando o B é igual a 1, ou seja, aqui antes do seno é 1 invisível, 1 vezes seno, o que acontece? Eu tenho 2 unidades de imagem. Se o B for igual a 5, vamos supor, B igual a 5, o que eu faço? Eu faço 5 vezes 2, e aí eu tenho 10 unidades. Se o B for igual a 2, aí eu tenho 2 vezes 2, que são 4 unidades de imagem. Então, o valor do B é o valor pelo qual tu multiplica para encontrar a extensão da imagem. A amplitude, vamos dizer assim, da imagem. O tamanho da imagem na vertical. Então, esse B, ele trabalha a imagem, então ele vai alongar a função ou achatar. Então, ele alonga ou achata a função, porque ele vai aumentar ou vai diminuir a imagem. Este C, ele está intimamente ligado ao período da função, ao aspecto horizontal, ao eixo X, já que o período é igual a 2π sobre módulo desse C. E o D é o deslocamento, que nem apareceu nessa função, né? Eu só falo AB vezes seno de C vezes X. Então só tem ABC, não tem o D. O D raramente aparece em questões, né? Mas o B, ele faz o arrasto também. Ele arrasta a função na horizontal. Então é para a direita ou para a esquerda. Então aqui arrasta na vertical, então para cima ou para baixo. E o D também arrasta na horizontal, então para esquerda ou para direita. Bom, e aí agora nós vamos analisar o gráfico que o exercício está me dando. E está me dizendo o seguinte, ó, em vez de começar aqui no 0, está começando lá no 1. Então essa função ela arrastou. Por que eu sei que arrastou? Porque continua sendo, olha só, 2 unidades. 2 unidades de imagem. Vai do 0 até o 2. Então o normal seria o quê? Começar aqui, ó, ir até o 1 e até o menos 1. Parar aqui. Seria isso, isso seria o normal. Mas ele está começando lá em cima, então nota que ela subiu, ela arrastou uma unidade para cima. Então o que eu já sei aí? Eu já sei que o A é igual a 1. Então vou escrever isso. A função subiu, deslocou para cima, né? Subiu uma unidade. Então isso faz com que o A seja igual a 1. Se em vez de começar no 1 tivesse começado no 2, então a função teria deslocado quanto? Teria deslocado 2 unidades e o A seria igual a 2. Tranquilo. Que outra informação que eu verifico aí? Que essa função ela tem as mesmas 2 unidades. Ó. Quando tem 2 unidades, o que eu sei? Quando tem 2 unidades de imagem, o B é igual a 1. É a básica. Então aqui, ó, a função tem duas unidades de imagem, que vai do 0 até o 2. Então, o que significa isso? Que o B é igual a 1. Então, eu já sei o valor do A, já sei o valor do B. Ele quer A mais B mais C. Eu sei o A e sei o B. Falta o C. Como que eu determino o C? O C está vinculado ao período. Então, o período da função é igual a 2π sobre o módulo de C. O período da função qual é? Bom, eu vou olhar no gráfico, olha só. Ele fez aqui a saliência, fez aqui a reentrância
E para realizar esse movimento, ó, eu precisei de quanto? Precisei de 4π. Então nota que o período aqui, ó, período é igual a 4π. Nesse gráfico original, ó, saliência, reentrância em 2π, período igual a 2π. Mas no gráfico alterado aqui, teve um período de 4π. Então significa que tem a presença de um elemento C, de um parâmetro C. Então vou calcular isso, ó. Período igual a 4π. Vou por aqui, ó. 4π é igual a 2π divide pelo módulo de C. Esse C vai para lá, né? O módulo de C igual a 2π sobre 4π. Cancela π com π. Módulo de C é igual a 2/4, simplifica, dá 1/2. Então, se módulo de C é igual a 1/2, eu posso ter C igual a mais 1/2 e posso ter C igual a menos 1/2. Então, aí eu vou tipo experimentar, né? É um dos dois. Se eu pegar mais 1/2, eu tenho A mais B mais C. O A é 1, o B é 1 e o C é 1/2. Então eu tenho 2 mais 1/2, eu tenho 2,5, 2,5, que é o mesmo que 5/2. Então se eu adotar o C igual a 1/2, tem que dar 5/2. Aí eu olho aqui, ó, não tem 5/2. Então é porque o C não é 1/2. Aí eu tento outro. A mais B mais C. O A de novo é 1, o B também é 1 e o C é menos 1/2. 1 mais 1, 2. 2 menos 1/2 é 1,5, ou seja, 1,5. E 1,5 é o mesmo que 3/2. E aí 3/2 eu tenho na alternativa, que é a letra A. Ok? Então um exercício bastante interessante aí, que dá uma revisada nos parâmetros e influenciadores dos deslocamentos, né, das translações da função trigonométrica para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então é um exercício interessante como uma forma de revisar esses aspectos. Espero então que tu tenha aproveitamento. Forte abraço, bons estudos e até a próxima.